muda de casa, muda de zona, para minha filha pode com outro aquele rapaz. A mãe fica com medo dele. Antes, minha filha brincava na rua e você que queria mais brinca na rua. Você queria mais ficar dentro de casa e que queria brincar com alguém mais grande que ele, com o rapaz mais grande que ele, só meninos de sua idade. De vez em quando, a gente fica um bocadinho. Então, hoje, realmente, não esqueci de nada que passa com a mãe. Ele fica esperando de forma assim, que tem medo de qualquer coisa que não sabe fazer. Toda a situação do abuso sexual é grave, é crime. E a criança precisa da proteção imediata. Que afeta a criança hoje e para sempre. Uma criança que foi violada jamais será a mesma, porque afeta a sua moral, o físico, o psicológico. É tudo na criança que afeta um abuso sexual uma criança. A justiça não vai repor, não vai compensar a ofendida e por causa, às vezes, de comportamentos negligentes por parte dos pais, os ofendidos ou as ofendidas que acabam por ser vítimas desses crimes acabam por vir cá, ficam com uma vida destruída para sempre e os pais clamam por justiça por um comportamento que podiam ter facilmente evitado. Portanto, o apelo é denunciar o crime e tomarem-se todas as medidas para que a proteção seja efetivamente implementada o mais rápido possível para que os impactos na criança e na família não sejam mais graves e mais duradouros. Tem apenas 7 anos. O filho de Maria, nome fictício. Ficava aos cuidados da avó materna enquanto a mãe trabalha fora. Via o filho apenas ao final do dia, de um dia de muito trabalho. Por isso, chegava cansada, com tarefas domésticas para fazer e pouco tempo para conversar. A rotina repetia-se. O comportamento do filho denunciava algumas vezes que algo estava por dizer, mas Maria confessa que sempre desvalorizou a questão. Até ao dia em que estava a dar-lhe banho e percebeu algo incomum. Eu tive a casa e no banho tomar banho, levava um bocado de lixo na porta, né? Eu falei mamãe, eu falei cozer, eu falei filha, cozer, eu falei que o rapaz que eu estive para mexer alguns tempos, para mexer com ele. Depois me perguntei para a mãe o que eu falei. Eu falei para a mãe, mas eu estava também só de morte. Perguntei quanto vezes que fazer aquilo, eu falei que um vez, que duas, que três, muitas vezes. E sempre eu estava junto com os colegas a brincar, que vem de escola, e ficava com minha mãe, assim. E horas que eu estudo, eu saio na rua para brincar com os colegas, e aproveita aquele momento que eu brinca com os colegas e pega. Eu levo ele para casa de seu avô ou para casa dele, junto de nós casa. No mesmo dia, prestou queixa à Polícia Judiciária, que deu o devido encaminhamento ao caso. Um encaminhamento que demorou tempo demais. Eu fui lá para o Judiciário, não fazia queixa, isso lá no mês de chamar, passado pode ser uns 10 dias para lá, e eles vêm chamar para lá fazer já em médico, mas depois o tribunal também vem chamar, foi há poucos dias vi para lá falar coisa na ICA, mas nada. Joana, também nome fictício, há 2 anos viu a sua vida e a vida da única filha mudar da noite para o dia. Aparentemente estava tudo bem, quando veio a descobrir que o meio-irmão, alguém que diz estar acima de qualquer suspeita, abusou sexualmente da sua filha, sua sobrinha, na época tinha apenas 5 anos. Minha vizinha chamou-me pelo telefone e falou, mas é filha. Nós estamos falando uns assuntos lá que passa com minha filha. Então, eu falei para ele falar. Ele falou, mas a filha falou, mas meu irmão tenta pegar ele com a filha e as crianças. Então, naquela minha filha, eu consegui pegar. Minha filha. Então, aí eles saem escora. Minha filha fica lá. Então, para tentar falar com minha filha, para perguntar-lhe o que passa realmente. De minha filha particular, fala com ele,
pergunta o que passa, e fica no momento, fica com um bocadinho de medo, e fica a chorar, e fala, me está falando para o momento, está soltando. Logo, me chega cansada, nervosa, me pergunta, me fala assim, o que passa, o que acontece, o que meu irmão fazeu. E foi me está falando para o momento, está soltando. Me fala, por isso, me está soltando. E fala comigo, e fala... O irmão confessou o crime a Joana, mas toda a família tentou esconder a situação e convencê-la a não apresentar queixa. Mas Joana não o fez. No mesmo dia, levou a filha ao hospital, onde, no serviço de urgência, foram feitos os exames necessários que comprovaram o abuso sexual. O relatório foi encaminhado à Polícia Judiciária para que pudesse formalizar a queixa contra o irmão. Pagou caro por querer justiça para a filha. A família voltou-se contra ela. O pai ameaçou-a de morte. Teve de sair da cidade para recomeçar de novo, noutro local, sem apoio de ninguém. Joana socorreu-se no Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, que tem toda uma estrutura montada para acompanhar tanto as vítimas como os seus familiares em casos de abuso sexual infantil. Aqui no ICA, na Delegação Santiago Sul, portanto, nós recebemos as denúncias através do Disque Denúncia 810-20, mas também recebemos denúncias que são, portanto, que vêm através dos ofícios que são enviados pelo Ministério Público, pela PJ, mas também denúncias feitas aqui na nossa delegação, portanto, a nível presencial, quer seja dos pais, dos professores, de outros familiares mais próximos das crianças e dos adolescentes. A partir do momento que nós recebemos as denúncias, o procedimento imediato é enviar as denúncias para o Ministério Público para darem, portanto, a continuidade a nível das investigações sobre o caso do abuso. As denúncias estão a aumentar a cada ano que passa. Por exemplo, em 2016 tivemos só 127 denúncias, em 2017 tivemos 172 e já em 2018 tivemos 188. Estou a falar das denúncias que chegaram ao ICA, porque existem outras denúncias que não chegam ao ICA, que são feitas diretamente a outras instituições, nomeadamente ao Ministério Público, nas escolas e outras instituições. Mas o facto das denúncias terem aumentado não quer dizer que houve aumento de casos. Isto porque muitas denúncias que foram feitas este ano, por exemplo, são denúncias de casos que aconteceram há anos atrás. Hoje em dia temos, as vítimas estão a denunciar, temos casos até que hoje já estão jovens, adolescentes, que estão a denunciar casos que aconteceram quando eram ainda crianças. Não existe uma ilha concreta de onde partem a maior parte das denúncias, mas o que é certo é que a maioria vem de regiões mais afastadas das cidades, onde muitas vezes a falta de conhecimento leva a que tanto as vítimas como os familiares queiram esconder em vez de denunciar. Nos primeiros 6 meses do ano, Santo Antão e São Vicente foram as ilhas de onde partiram a maior parte das denúncias, com 20 e 18 casos, respectivamente. É por isso que todo um trabalho a nível nacional tem vindo a ser feito para que estes casos não passem despercebidos. Abuso próximo sexual é tudo ato interior sexual, contra a vontade da pessoa. Carmen Delgado dá hoje uma palestra na Escola da Achadinha. A secretária executiva da ACRIDES, a Associação da Criança Desfavorecida, sabe bem da importância de manter crianças e jovens informados para que possam proteger-se de abusos. A mãe ainda desenvolve seu corpo, desenvolve ser mente. As conversas e palestras nas escolas fazem parte de um amplo plano de ação contra o abuso e exploração sexual de crianças e jovens, que junta um conjunto de instituições numa ação concertada de luta contra o abuso sexual de menores. Tem sido em muitas destas palestras que as vítimas ganham coragem e confiança para denunciar os abusos. A nossa missão com este projeto de ir para as escolas é sensibilizar a criança para a autoproteção da própria criança e a conscientização dos seus direitos. E que levar confiança, porque temos algumas crianças que não têm coragem de denunciar por falta daquela pessoa de confiança, por falta de uma pessoa que lhe dê carinho, que lhe dê afeto, que não lhe julgue, que é um tema tabu, é um tema muito estigmatizado aqui em Cabo Verde
e nós temos tido cada vez mais casos mais complexos de abuso sexual. E eu não estou a falar de casos onde são apenas meninas as vítimas, mas temos também rapazes. A nossa sociedade é uma sociedade muito machista, é bastante machista, então ainda estamos neste processo de fazer que a população compreenda que o abuso e a exploração sexual é algo que vitimiza tanto as crianças, tanto as meninas, como os meninos. Temos vindo a fazer várias ações de sensibilização em várias escolas, sobretudo nas escolas mais rurais, porque deparamos que ainda há muitas situações em que os pais não denunciam, os familiares não denunciam, a comunidade não denuncia. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho de chegar, portanto, às comunidades, às crianças com menos informações sobre a questão do abuso sexual. As estatísticas dizem que tanto meninas como meninos têm sido alvo de abuso sexual, principalmente nas idades compreendidas entre os 18 e os 13 anos. Mas apesar dos avanços do país em criar toda uma rede de proteção para as vítimas, a verdade é que a rede esbarra muitas vezes numa justiça pouco célere e que depende de engrenagens demasiado pesadas. Há mais de um mês que Maria fez a denúncia na Polícia Judiciária, mas o suspeito continua em liberdade, sem que nada tivesse acontecido. Maria mudou de casa e de bairro para proteger o filho. Permanece o sentimento de injustiça. Tem-se justiça, tomava uma atitude logo que ele disse que ele, mas muita gente para que fosse aquilo. Como a que você toma atitude, tem muita gente que está passando por aquilo que alguém que faz aquela agressão, assim, e você fica solto na rua, que também papelha. Joana também ainda espera por justiça. 2 anos se passaram desde que o irmão abusou da filha, mas nada foi feito para que pagasse pelo crime. Foi chamada 2 vezes para um julgamento que nunca chegou a acontecer. É que a família acabou por alegar que o agressor sofre de transtornos mentais. Hoje, igual assim, no momento de fazer 2 anos que o caso acontece. Eu chamei 2 vezes para julgamento no tribunal, nunca que o julgamento foi feito. Eu estou chamando, tive um dia que minha filha tive teste naquele dia para no bem, para uma direção da criança tem que ir no bem, e quando no bem, de novo, que foi o julgamento que foi feito. No também, não estou sentado no corredor, eu só chamo a criança, eu só chamo aquele irmão para entrar, essa fala com o irmão instante, só chamo essa fã. No julgamento que já foi anulado de novo, para morte, uma acusação de médico que só conta uma rapazinha maluca. Segundo a entrevista dada em off pela Polícia Judiciária, existe todo um processo de investigação a cumprir entre a queixa e a detenção do suspeito. Depois da denúncia de abuso ou agressão sexual, a PJ ouve a vítima para apurar as circunstâncias, de modo, tempo e lugar da prática dos factos. O passo seguinte é o exame médico para a recolha e preservação de eventuais vestígios biológicos que permitam identificar o autor ou autores do crime em causa. Enquanto a vítima é encaminhada para exame médico, o passo seguinte é a comunicação de denúncia ao Ministério Público, que depois de mandar, registar e autuar, como auto de instrução ou processo crime, poderá ou não delegar a competência de investigação na Polícia Judiciária. Apuradas todas as circunstâncias do tempo, modo e lugar da ocorrência dos factos descritos pela vítima, o suspeito de agressão é detido fora de flagrante delito, em regra por ordem do Ministério Público, e é este apresentado para efeito de promoção do primeiro interrogatório judicial e aplicada a medida de coação. O termo de identidade e residência como medida de coação aplicada aos eventuais agressores tem sido alvo de duras críticas por parte da sociedade e das organizações de defesa dos direitos das crianças, que consideram esta uma medida demasiado branda. Mas a lei faz a diferença entre abuso e agressão sexual. A nossa lei fala da agressão sexual quando o ofendido ou a ofendida, menor de idade, que estamos a falar neste contexto, quando é obrigado, através de uma ação de violência, ameaça, fraude, ou a vítima é colocada numa condição em que ele não consegue resistir
e é submissa, nesse caso, ao agressor, que acaba por fazer o ato sexual contra ela, que poderá ser com penetração ou sem penetração. O abuso sexual já não existe isto. Por exemplo, o ofendido ou a ofendida poderá ser seduzida e de forma sem que seja forçada pela violência ou de outra forma a fazer a relação sexual com o agressor. Segundo os dados mais atuais, em 2017, 1/3 de todos os crimes sexuais foram sobre crianças. Ainda no mesmo ano, a Polícia Nacional conseguiu identificar 119 agressores, sendo que 92% são do sexo masculino, a maioria com idade inferior a 30 anos. A maior parte das vítimas, 91%, foi do sexo feminino. Tinham menos de 12 anos. Dados preocupantes e que levaram as autoridades a criar o Plano Nacional de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente 2017-2019. Um plano realizado pelo Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, em parceria com o Ministério da Família e Inclusão Social e a Unicef. O plano, que conta também com outros parceiros e organizações, surge após um estudo diagnóstico que alertava para este como um dos maiores flagelos sociais de Cabo Verde, com consequências muito graves. Cabo Verde apresentou o relatório combinado 2002-2016 ao Comitê dos Direitos da Criança, o que foi um esforço notável e louvável, porque efetivamente é um relatório bastante importante que trata deste crime ao longo de vários anos, e foram feitas recomendações no sentido portanto, de maiores medidas em termos de prevenção, tratamento multidisciplinar, coordenação entre todos os atores e autoridades que têm um papel na questão do combate à violência sexual, entre outras recomendações relativamente à questão da prostituição ou da pornografia infantil, que são recomendações que estão já, algumas a ser postas em prática, através do próprio Plano Nacional de Prevenção e de Combate à Violência Sexual. Os desafios são grandes, não só ao nível institucional, mas sobretudo social. A denúncia de abuso sexual de menores ainda é um tabu que a sociedade pretende esconder e encobrir, por vergonha, por medo, por aceitação passiva ou mesmo por relações familiares entre vítima e agressor. Infelizmente, os casos denunciados, a maior parte são os padrastos. Padrastos, os pais, vizinho, tio, são familiares. E isso é mais difícil porque acontece na família e muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar porque é o pai que sustenta a família, é o padrasto que sustenta a família, que às vezes a própria mãe fica sabendo, mas fica com medo de denunciar por perder a pessoa que é o sustento da família. Isso complica um pouco, mas a maior parte acontece na família. O que nós devemos apostar é a educação das pessoas e a eliminação de algumas práticas que, infelizmente, nós temos em Cabo Verde e que nós consideramos normais. Eu estou a ver, por exemplo, a situação nos carnavais, em que as crianças são despidas e vêm muitos turistas. Eu creio que é um paraíso. Acho que isso poderá criar alguma polémica, mas não deixa de ser uma verdade. Eu sou um profissional desta área. Eu sinto isto na altura dos carnavais. Eu vejo as pessoas, e depois hoje em dia as pessoas filmam, há crianças que são sujeitas a determinados tipos de vestuários ou, digamos, praticamente estão nuas, não é? Para um pedófilo, para filmar aquelas cenas, tudo, é uma maravilha para ele, não é? Mas nós temos, mesmo em nós, repare, por vezes nós encontramos crianças de tenras idades que basta um toque de música que tenha uma batida qualquer, ela já está a movimentar-se, que faz parte, às vezes, da própria educação dos pais que não veem, que estão a promover o erotismo, alguma lascívia ou algum comportamento das filhas que outros, porventura, possam estar a satisfazer a sua lascívia ao observar aquele tipo de comportamento.
O crime de agressão sexual infantil é punido com uma pena de prisão que vai dos 6 aos 14 anos. No caso de abuso sexual, a pena é menor ainda, dos 5 aos 12. Mas as marcas deste crime numa criança vítima duram a vida inteira. Tolerância zero, justiça mais célere, mais equipas médicas e psicólogos preparados para dar apoio rápido às vítimas. Penas mais pesadas para os agressores. São estas as ambições de quem trabalha nesta área e que conhece toda uma realidade encoberta, onde o abuso de crianças é crescente e muitas vezes impune. Mas ninguém deve ficar indiferente a ele. Por isso, faça a sua parte. Denuncie.